Irmãos, nessa tarde eu gostaria de falar a respeito de algo que faz tempo que eu tenho sentido no meu coração. So this afternoon, I want to talk about something that I've been feeling in my heart for a while. E às vezes eu fico impressionado com a forma como Deus tem conduzido os ensinamentos na nossa igreja. And sometimes it moves me the way that God is teaching us in this church. Esse mês, ontem eu falei na Manhã com Deus Yesterday, I talked about in the morning of God sobre a festa que é celebrada esse mês aqui nos Estados Unidos. about the party that is celebrated or the festivity that is celebrated this month here in the U.S. Eu sei que é uma festa muito comum, ela tem se alastrado pelo mundo inteiro. It's a common celebration, and it's going all over the world. Mas essa festa, se celebra a morte nessa festa. But during this party, they celebrate death. Para muitos pode parecer simplesmente uma brincadeira ou algo divertido. For some people, they think it's fun, and they think it's just a joke. Hoje eu não vou pregar com relação a isso diretamente, I'm not going to pray about it, mas vai estar relacionado. but it's going to have something to do with it. E o que mais me impressiona e mais me assusta, So what amazes me and also scares me é a forma como que muitos cristãos têm adotado e compartilham essa ideia dessa festa. is the way that many Christians have adopted and share the same beliefs during this time in the party. Uma festa onde se celebra a morte, A party where you're celebrating death, sendo que nós cremos na vida. and in a way that we should always believe in life. Mas nessa tarde eu gostaria de falar a respeito do reino de Deus. But this afternoon I want to speak about the kingdom of God. Minha intenção aqui não é criar nenhum conflito, And my intention here, it's not to create a conflict, mas eu espero que através do Espírito Santo nessa tarde, but I hope that through the Holy Spirit this afternoon, os teus olhos possam abrir com relação ao reino de Deus e ao mundo espiritual. your eyes may be opened about the kingdom of God and the spiritual world. E que você possa começar a entender um pouco mais as batalhas espirituais na tua vida. And that you start understanding a little bit more about the spiritual welfare in your life. Porque muitas vezes nós temos passado por circunstâncias e não nos damos conta que isso é mais do que físico. And sometimes we go through things in our lives and when we don't realize that it's more than the physical world. Eu gostaria que antes de nós começarmos essa palavra, eu gostaria de fazer uma oração. And before we start sharing the word, I would like to pray. Pai, em nome de Jesus, Father, in Jesus' name, no nome de Jesus que nós oramos nessa tarde e pedimos a Ti, Espírito Santo, and it's in Jesus' name that we pray and ask you, Holy Spirit, que leva a nossa mente cativa à Tua vontade, ao Teu querer. that take our minds captive to your will and your desires. Espírito Santo, eu te peço que Tu venhas a tirar todo espírito de dificuldade de entendimento do nosso meio Holy Spirit, take away any lack of understanding among us. e pega os nossos corações, abre eles para que nós possamos se tornar uma terra frutífera. And open our hearts so we are a good soil. E que cada palavra que seja dita nessa tarde, That every word that is spoken here this afternoon, ela possa encontrar um coração disposto a receber essa palavra. it may find a heart that is willing to accept that word. Nós rejeitamos todo conflito e toda palavra contrária. We rebuke every word that comes against it. E pedimos a Ti, Espírito Santo, faça essa palavra frutificar em nossos corações. And we ask you, Holy Spirit, to make this word alive in our hearts. E que cada membro, cada pessoa que for ver essa mensagem, And then every person and every member that would listen to this word possa ter o mesmo entendimento que eu tive com relação ao que é o mundo espiritual, will have the same understanding about the spiritual world, sobre o reino de Deus about the kingdom of God, e a respeito do comando de Satanás. and Satan's common, Para que nós possamos estar lutando de maneira efetiva.
So the way we can fight in a good way. Em o nome de Jesus nós te pedimos, Pai. And in Jesus' name we ask you, Father. Amém? Amen. Irmãos, eu te peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18 So I'm ao going to 19. ask you to open your Bibles in 1 John chapter 5 verses 18, 19. Nós muitas vezes não nos perguntamos, não fazemos as perguntas corretas para nós mesmos. Sometimes we don't ask the right questions. Uma delas que nós deveríamos de fazer é: One of the questions that we should ask is, por que eu tenho que pedir algo se Deus já sabe o que eu preciso? why do I need to ask God for something if He already knows what I need? Por que, meus irmãos, que nós temos que nos apresentar diante de Deus e fazer isso? Why do I need to place myself before God to do that? A palavra do Senhor diz que Ele é dono de tudo, The Word of God says that He owns everything, conhecedor de tudo. that He knows everything. A palavra do Senhor diz que até mesmo o desejo de adorar a Ele, é Ele que coloca em nossos corações. And the Word says that even the desire to worship Him comes from Him. He places that in our heart. Então, que burocracia é essa que eu tenho que pedir por algo que Ele já sabe que eu preciso? So why do I have to ask Him for something that He already knows I need? Eu espero que ao final dessa pregação você possa ter entendido isso. So I hope that at the end of this message you would understand that. Vocês têm acompanhado as pregações que nós temos feito, os ensinamentos que nós temos feito na igreja. So you have been following the messages and the teachings here in our church. E, tirando a semana passada, a semana anterior, So not last week, the week before last week, nós estivemos falando a respeito de oração. Vocês lembram disso? we were talking about prayer. Do you remember that? Nós falamos aqui no púlpito, pregamos a respeito de oração. So we were preaching about prayer. E durante os ensinamentos nos grupos, nós estivemos falando a respeito de formas de orar, maneiras de orar, tipos de oração. And then during the small groups, we were talking about types of prayer, the way that you should pray. Então, se de repente você ficar um pouco perdido aqui hoje, So if you are not following everything, não é nossa culpa, porque quem perdeu a aula foi você. so it's not our fault because you missed out the day that we spoke about some of those things. Mas eu vou estar fazendo o possível para que você possa entender essa palavra. But I'm going to do everything I can for you to understand it. 1 de João, capítulo 5, 18 ao 19, diz assim: So 1 John chapter 5, 18 and 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Outras versões dizem, e sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Irmãos, como que o mundo jaz no maligno? So how does the world is under the control of the evil one? Como eu estava falando no começo, esse mês se celebra uma festa sobre a morte. So like I was saying, this month people celebrate a party for death, celebrating death. Mas cada vez que eu leio a Bíblia, But every time that I read the Bible, a única morte que eu vejo que tem valor é aquela morte que me traz vida. the only life that I see that has value, the only death that I see that has value is the one that brings life. A Bíblia fala que nós somos nova criatura, nós nascemos de novo. The Bible says that we are new creation, that we were born again. E aqui a Bíblia fala aqui na palavra do Senhor, no versículo 18, And in the Bible says in the verse 18, que aquele que é gerado em Deus, formado em Deus, the one that is born of God, essa pessoa que ela é nascida de novo em Deus, that is born of God again, o inimigo não toca. the devil cannot touch. A pergunta que eu faço é, por que muitas vezes o inimigo tem tocado em nós? So why it is that the enemy is still touching our lives? Quantos lembram quando eu preguei aqui a respeito de Jó, So how many of you remember when I preached about Job? e que eu falei a respeito existem somente duas formas que o inimigo pode tocar em nossas vidas. That I spoke about that there are only two ways that the enemy can touch our lives. As duas formas que ele pode tocar, uma é que Deus permita, The first one is when God permits, e a segunda é que nós demos essa legalidade. and the second one is like when we open space for it. Quando a palavra do Senhor diz assim, que o mundo está no maligno, jaz no maligno,
So when the word of the Lord says that the world it's under the control of the evil one, vamos tentar entender isso um pouco. so let's understand that a little bit better. Vamos ler. Vamos ver da seguinte forma, meus irmãos. So let's see it in this way. Quem criou todas as coisas? Who created everything? Deus, God. nosso Pai. Our Father. Mas quando ele criou todas as coisas, ele entregou o governo da terra para alguém. But when he created everything, he gave the control of this world to somebody. Para quem ele entregou esse governo? So who has that control? Para Adão. Adão é o primeiro homem. Certo? Adam. Adam is the first man. Adam. Adam is the first man. A palavra do Senhor diz em Salmos, Salmo do número 8, So Psalms number 8 e versos 3 ao 6. and verse 3 to 6. Você pode abrir, você também pode anotar. É importante que você marque bem essa palavra que nós estamos falando hoje. So it's important that you really pay attention to this word that we are speaking Irmãos, today. essa palavra que nós vamos falar hoje, This word that we are going to say today. ela That tem we are ardido no sharing. meu coração por pelo menos umas 2 ou 3 semanas. It has been boiling in my heart for the past 3 weeks. E essa palavra, ela vai ser uma ferramenta fundamental para você poder lutar as suas batalhas. And this message, it's a very important tool for you to fight your battles. Eu sei que de repente você não tem conhecimento militar, And I know that you may not have any military knowledge, mas quando eu tive 3 anos na Força Aérea, but I went to the Air Force for 3 years. quando a gente ia fazer algum treinamento, So every time we had training, tinha uma pessoa que ela ia na frente, guiando todo mundo. there was a person that would go before us, guiding everybody, Ele ia com a bússola. and then they would go with the compass. E essa pessoa, ela vai, ela não sabe como é que está o terreno, ela não sabe como está tudo. Muitas vezes era à noite, você não tinha visão. And that person doesn't know the terrain, they don't know where things are, and it was dark. Você não consegue ver se você tem inimigo, se você não tem. And you couldn't see if the enemy was just close by or not. Você não consegue ver nenhum tipo de dificuldade que você pode ter pela frente. Tudo é uma surpresa. You don't see any of the difficulties that you're going to face because everything will be a surprise to you. E tirando a surpresa de uma festa de aniversário, And taking the surprise of a birthday party, eu não sou Away. muito fã de surpresas. I'm not a big fan of surprises. E creio que muitas pessoas também não. And I know a lot of people don't like surprises either. Agora imagina você estar lutando uma batalha que você não vê. So imagine when you are fighting a fight or a battle that you do not see, Sem conhecer direito o teu inimigo. without knowing your enemy E sem conhecer direito o terreno onde você está lutando. and without knowing the terrain where you're fighting. É esse o tipo de batalha que nós crentes estamos lutando a cada dia. So that's the battle that us as Christians are fighting every day. Mas hoje, a minha expectativa é que através do Espírito Santo, But tonight, my expectation is that through the Holy Spirit, que nós possamos trazer um pouco de luz em cima desse terreno. that we are going to bring light over this terrain. Salmo número 8, versos 3 ao 6 diz assim: Quando Psalm 8, verses 3 to 6. diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os pés tudo lhe puseste. Fica com essa última parte. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. O que é as obras da mão de Deus, meus irmãos? É a sua criação, é o mundo, é a terra onde nós vivemos. So what are the works of God? What is his creation? Is the world, is everything where we live now. Essa obra, essa arquitetura que Deus fez, So his work, almost like an architectural, Ele coroou essa criação com a nossa pessoa. so this creation was crowned with
humans. A melhor parte de tudo isso foi nós, porque tudo foi criado com esse propósito, para nós. So the best part of the creation, it's us, because everything was created for us. Você consegue entender que toda a criação, ela adora a Deus. So do you understand that all the creation praises God? Mas você também consegue entender que tudo foi criado para a nossa pessoa. But do you also understand that everything that God created is for us? Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, lá na criação, capítulo 1, versículo 28. So let's look at what the word of the Lord says in Genesis 1:28. Se você não está familiarizado aqui, é quando Deus cria o homem. So this is when God creates the man, E Deus abençoa o homem. and then he blesses the man. As mulheres, quando eu estou falando do homem, eu estou falando da criação em geral. Não vamos levar para o lado mal interpretação aqui. Quando eu digo a criação da humanidade. So when I'm talking about the man, I'm also using that to represent the creation of humanity. A palavra diz assim, Gênesis capítulo 1, 28. E Deus os abençoou. Deus abençoou a criação que ele tinha feito. E lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Atenção. E sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Sujeitai-a, dominai a terra. So have domain over. Deus entregou o domínio da terra nas mãos do homem, do ser humano. So God gave the domain of earth to the human beings. O projeto do arquiteto era que a terra viesse a servir o homem. The architectural project was that the land, the earth, was going to serve the man. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Salmos, novamente, número 115, verso 16. So let's look at Psalms 115, chapter 115, verse 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele a deu aos filhos dos homens. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? So do you understand what I'm saying? Deus entregou o domínio da terra nas mãos do homem. So God gave the domain of earth in humans' hands. Ele entregou o domínio dessa criação para que a humanidade viesse desfrutar da sua criação. So he gave us the dominion so we could have pleasure in everything that was created. Se você continua lendo em Gênesis 28, 1 e 28, So if you continue to read after verse 28 in Genesis first, você vai entender que a terra ela estava sujeita a nós, os seres humanos. so you're going to understand that the earth was under our dominion, the dominion of human beings. Nós, os seres humanos, tinham a autoridade em cima da terra. We had authority over it. A palavra do Senhor diz que essa terra era para nos alimentar, toda a criação ela foi feita para nós. So the word says that everything that was created was for us. Mas então o que aconteceu, meus irmãos? Segundo a palavra do Senhor, em Gênesis 3:17, In Genesis 3:16, what happened was o homem perde essa autoridade. we lose that authority. O homem perde a autoridade e ele entrega de mão beijada, de bandeja, na mão de Satanás. We lost that authority and we gave it easily to Satan. Se está criando algum tipo de dúvida no teu coração a respeito disso, So if you're not understanding and you have some doubts in your heart, se você não está concordando comigo, if you're not agreeing with me, você não é obrigado. you don't have to agree with me. Eu estou falando o que a palavra do Senhor nos diz. I'm just saying what the word of the Lord says. Nós éramos os senhores da terra, We were the lords of this earth. mas a partir do momento que nós pecamos, And then when we sinned, Satanás tomou esse controle. Satan took that control away from us. Por isso que a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. And that's why the word of the Lord says that the world is under the control of the evil one. Quando Deus aparece novamente lá no paraíso, So when God, vai lá no appears? paraíso. so when God is in the paradise, No Éden. no paradise, naquele paradise. Okay. When God is goes to the Garden of Eden, Quando ele chega lá e o ser humano ele se escondeu da presença dele, and then when the human beings
hid away from him. Ele pega os 3 e começa pela cobra, pela serpente, So he got the 3 of them, starting with the serpent. ele diz que sob o seu ventre rastejarás, e chegará um dia que o nascido da mulher pisará a tua cabeça e você ferirá o calcanhar e ele te ferirá. So he curses the snake. Logo ele pega a mulher. And then he goes into talk to the woman. E diz para ela, porque você pecou, Because you sinned, sob dores você dará à luz agora. Multiplicarei as dores. you're going to have pain during your labor. E ele pega o homem. Then he talks to the men. Gênesis 3:17 diz assim: Genesis 3:17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses. Olha o resultado. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. O homem já tinha sofrido a consequência primeiro. So we already had suffered the consequences, human beings. Mas a quem a palavra do Senhor diz que a terra estava sujeita? But who did the word of the Lord says who had dominion over the earth according to the word of God? O homem tinha o domínio dessa terra. O homem era para a humanidade tinha o controle dessa terra. A humanidade deveria de ser o senhor da terra. Humanity should be the Lord of the earth. Mas quando ela perde, quem toma o controle é Satanás. But when we lost it, who took control was Satan. Deus continua sendo o dono do reino. God keeps being the kingdom honor. Mas the a Lord palavra do of the Senhor kingdom. diz em 2 Pedro 2:19, você não precisa abrir se você não quiser, In 2 Peter 2:19, que nós nos tornamos escravos quando somos vencidos por algo. we become slaves of the things that overcome us. 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Atenção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A partir do momento que o ser humano perdeu, entregou essa autoridade nas mãos de Satanás, So the moment that we gave the authority of earth to Satan, é por esse o motivo pelo qual nós temos que começar a orar. that is the reason why we should start praying. É por esse motivo que agora tudo que nós precisamos, nós temos que chegar na presença de Deus e pedir a Ele. And it's because of that everything that we need to go before God and ask Him. 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, nós falamos a respeito de oração e tipos de oração. So a few weeks ago, we talked about prayer and types of prayers. Domingo que vem, nós vamos estar falando a respeito de intercessão. And next week, we are going to talk about intercession E o poder que a oração tem nas nossas vidas. and the power that prayer has in our lives. Porque nós devemos entender a partir dessa perspectiva agora. Because we need to understand under this perspective. Eu não sei você, mas eu não quero ser escravo de ninguém. I'm not so sure about you, but I don't want to be a slave of anybody. Desde essa perspectiva agora, começa a tentar você entender o seguinte, começa a visualizar a tua vida agora. So start visualizing your life now based on this verse that we just read. E dentro disso daqui, você começa a entender o porquê que nós temos que chegar perante Deus e apresentar a Ele o que nós precisamos. Por que nós devemos, de muitas vezes, usar a oração nessa batalha. And now you understand why we need to come to God and ask Him for everything we need and how we need to use prayer during this battle. Final de semana que vem, nós vamos entender que a oração não é uma arma de batalha. Next week we are going to understand that prayer, it's not a battle weapon, Mas ela é a batalha em si. but it's the battle itself.
Nós temos outras ferramentas que a palavra do Senhor nos dá. We have other tools that the word of the God gave us. Mas no momento que você se coloca na presença de Deus e começa a orar por algo em concreto, But in the moment that you put yourself in the presence of God and you start praying for something concrete, entenda que você não está usando a oração como uma arma, você está no momento da batalha. understand that you're not using prayer as a weapon, but you are in the midst of the battle when you're praying. Se você ainda não está convencido do que eu estou te falando, So if you're not convinced about what I'm telling you, você lembra quando Jesus vai ser tentado por Satanás? so remember when Jesus was being tempted by Satan? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 5. So open your Bibles and look for verse 5. A palavra do Senhor diz assim: e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Satanás fazendo isso para Jesus, ok? Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Olha o que ele diz: porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Se você entende essa passagem, So if you understand this passage, Jesus não desmente Satanás. Jesus is not denying what Satan said. Se o que Satanás estava falando fosse uma mentira, So if what Satan was saying was not true, você ainda tem dúvidas que Jesus ia falar para ele: não, esse reino não é teu. don't you think Jesus would say, nope, this kingdom is not yours? Essa autoridade que você diz, o reino não é teu, de verdade, mas essa autoridade que você diz que tem sobre o reino, ela não é tua. The authority that you say you have over this kingdom is not yours. Porque não foi Deus que entregou essa autoridade a Satanás, foi o homem que entregou a Satanás essa autoridade. Because it was not God that gave Satan the authority over earth. It was men who did that. Jesus não desmente porque essa é a realidade. And Jesus didn't deny it because it is true. Agora, sabe o que eu fico contente? And do you know why I'm happy? É que Satanás aqui estava tentando achar um atalho para ele conseguir escapar do que vem sobre a vida dele. Is that Satan was trying to find a shortcut, knowing that what was going to happen at the end with his own life. Porque Jesus não veio simplesmente tomar o reino, esse reino, essa autoridade que nós perdemos. Because Jesus didn't come just to take the authority from this kingdom here on earth, that is the authority we lost. Satanás estava oferecendo um candy para Jesus. Satan was almost like offering like a candy to Jesus. É como ele estivesse falando: ok, eu te entrego aqui, quer pode pegar, de volta. Like, hey, I will give this to you. You can take it back. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz? Que Jesus veio para resgatar aquilo que se havia perdido. And the word of the God said that Jesus came to get back the ones that were lost. E o que se havia perdido, meus irmãos? And what we was lost. Se a criação de Deus, se a terra em si, se a autoridade em si fosse o mais importante para Deus, So if the authority of the earth was most important to God, você acha que Deus permitiria que o seu filho morresse numa cruz? do you think God was going to send his son to die on a cross? O propósito principal pelo qual Jesus veio aqui nessa terra foi para restaurar a conexão entre eu, você e Deus novamente. The main purpose why Jesus came to this earth, it was to restore the connection between us and God. Porque tanto Deus como Satanás sabem que Jesus vai chegar o dia que ele vai tomar novamente o controle desse reino. Because not only God, but also Satan knows that Jesus is going to come and take the control of the kingdom. Mas hoje, agora se você começa em cima desta palavra, But now, if you pay attention and you understand what this word is saying, e começa a colocar agora em comparação o que acontece no mundo, e entende essa palavra, você entende o porquê que as coisas acontecem. so you would understand what's happening in the world now with this in mind, with this passage in mind. Mas, meus irmãos, a situação ela não vai ficar assim. But things are not going to be the way they are now. Primeiro, em cima dessa palavra, eu quero que você tenha duas coisas em mente. So there are two things that I want you to think about this passage. A primeira é que essa guerra ela não acabou ainda. The first one is like this battle is not over. Que as coisas não vão terminar dessa forma. The things are not going to be over the way that they are now.
Porque a primeira parte Jesus já fez, que foi restaurar a nossa conexão com o Pai, que essa era a mais importante para ele. Because the first part, Jesus already done. He restored the connection between us and God. Mas vai chegar um dia onde o nosso Jesus, a palavra dele diz que ele vai voltar. But it's going to be a day that, like the word says, that he is going to come back. Jesus is coming back. E agora, como o primeiro homem, ele pecou e entregou essa autoridade para ele, And para like Satanás. when men sinned and gave the authority to Satan, O primeiro homem também, que foi o que morreu e ressuscitou. the first man that was born and died and resurrected, Esse homem, ele vai tomar novamente a autoridade que foi tomada de nós. that man is going to take back the authority that was taken away from us. Eu não vou entrar nisso hoje. Outro dia nós vamos estudar a respeito disso. I'm not going to talk about it tonight. We're going to learn it at another time. Mas você vai entender que quando Jesus tomar novamente a autoridade, But you're going to understand when Jesus take the authority back, o equilíbrio que foi tirado da terra, porque vocês lembram que a terra, o Senhor fala que a terra sofre por causa disso. the balance that existed in earth, and the word of the Lord says that the earth suffers because of the lack of balance. A palavra the do loss Senhor of diz balance. que Deus falou que maldita era a terra por culpa do homem. And the earth was cursed because of man. E olha que incrível, tem uma parte na nossa Bíblia, uma palavra que de repente você não conhece, que ela diz assim, And there is a special part in the Bible that you may not know, que a criação ela geme para ser restaurada. that the creation cries out to be restored. E esse equilíbrio, isso vai acontecer quando Jesus vier reinar novamente. And that balance is going to happen when Jesus come back again. and Sabe por reign. quê? Porque a palavra do Senhor diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, diz assim, que Deus exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome. A quem ele deu esse nome? A Jesus, o que morreu por mim e por você. Ele deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre, tanto nos céus como na terra e também debaixo da terra. Esse é um recado para o nosso inimigo. E toda língua vai confessar que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 9, 2 e versículo 9 ao 11. Philippians 9, 12, and... Oh, 2, 9 ao 11. Philippians 2, 9 to 11. Ele vai reinar sobre essa terra. He's going to reign on this earth. Essa é a primeira parte. That's the first part. E a segunda boa notícia And the second good news, é que dentro dessa perspectiva que você teve agora, it's with this perspective that you have now. eu quero que você comece a lutar as suas batalhas de maneira diferente. I want you to start fighting your battles in a different way. Se o inimigo ele tem o controle da situação, Because if the enemy has the control of the situation, semana que vem nós vamos falar a respeito disso. next week we're going to talk about that. Como que você deve de orar e pelejar essa batalha? How are you going to pray and fight this battle? Vamos tentar imaginar uma coisa rapidinho aqui. So Eu peço let's- para o grupo vir para cá, já se for possível. Let's imagine something here now. Alguém está roubando o teu carro. Let's say someone is stealing your car. Aí você vai chegar para ele e vai falar assim, desculpa, And then you're going to get there and say like, I'm sorry. você pode me devolver meu carro? Can I have my car back, please? Eu estou pagando por ele ainda. I'm still paying for it. Por favor, me entrega meu carro. Please, can I have it back? É assim que você vai fazer? Is that what you're going to do? Se ainda tem um pingo de sangue dentro desse corpo, meus irmãos. If there's a little bit of blood in your body, You are going hands-on. Right? Você vai chegar e falar, ei, que tu vai agressivo so em you're going cima to be disso. aggressive. É isso que eu estou querendo falar para você. That's what I'm trying to show you. É essa atitude que você tem que ter quando você for pelejar suas batalhas. That's the attitude that you need to have when you're fighting your battles. Mas isso vai ser semana que vem, But that's going to be next week, onde nós vamos entender como que nós devemos de interceder, o que é intercessão. that is when you're going to learn what intercession means.
Intercessão é um tipo de oração, não é uma oração simplesmente. Intercession is a type of prayer. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 15. Hebrews 2, 14, 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, igualmente, participou, para que, atenção a partir de agora, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O inimigo ele pode até ter o controle temporariamente, The enemy may have the control, but it's a temporary one. mas o reino continua sendo de Deus. But the kingdom belongs to God. E como nós lemos no começo, aqueles que são nascidos em Deus. And like we read in the beginning, the ones that are born in God, on God. Se coloca de pé antes de eu falar isso, So please stand up before I finish this phrase. porque eu quero que você creia no que eu vou te falar. Because I want you to believe what I'm telling you. 1 João capítulo 5, nós lemos no começo. 1 John chapter 5, we read in the beginning. O que ela diz? What does it say? Aqueles que são gerados por Deus, The ones that are born on God, o inimigo não toca. the enemy cannot touch. Eu quero que você vá para casa hoje com isso em mente, meus irmãos. And I want you to live with that in your mind. A nossa igreja, nos últimos meses, ela tem entrado num processo de crescimento. That our church in the past couple of months, we started a process of growth. E eu quero que você esteja preparado, porque nós estamos entrando em batalha a partir de agora. And I want you to be ready because we are starting the battle. Eu espero que você esteja acompanhando o que está acontecendo nessa igreja. And I hope that you are following what's happening in this church. Porque, volto a repetir, aqueles que são gerados por Deus, And I'm going to say it again, the ones that are born on God, o inimigo não toca. the enemy can't touch. Irmãos, cria coragem. So be bold. Começa a pegar e crer nessa palavra que Deus está falando aqui. So believe what God is saying in His Word. E quando você sentir o ataque de Satanás, você fala, aqui não. And when you feel the enemy coming after you, say, not here. Aqui não, porque eu sou filho de Deus. Not here because I'm the son and the daughter of God. Não é você. It's not you. A autoridade não é você que tem autoridade. You don't have A authority. autoridade ela provém de Deus. The authority comes from God. Usa essa palavra. Se você tiver qualquer problema, usa essa palavra. Diz assim: eu sou gerado por Deus e o inimigo não me toca. Use this word if you have problems and say, I was created, I was born in God, and the enemy cannot touch Eu me. não estou falando que você não vai ter ataque. And I'm not saying you're not going to be attacked. Mas eu estou falando para você que quando você for atacado, usa a palavra de Deus a teu favor. But I'm saying when that happens, use the word of God in your favor. Esse mês, eu volto a falar, é celebrado a morte nesse país. And again, I'm going to say this month, they celebrate death in this country. E eu quero terminar hoje como nós começamos a nossa manhã com Deus ontem. And I want to finish tonight the same way that we started our morning yesterday. Os que são bons de Bíblia, João capítulo 10 e versículo 10. O que diz ali? John 10:10, what does it say? Porque o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Because the robber came to kill, steal, and destroy. Mas o Jesus ao qual eu sirvo, ele vem para trazer vida. But the Jesus, the one I serve, he comes to bring life. Ele vem para trazer vida e uma vida abundante. He comes to bring life and life in abundance. Escuta, olha para a tua vida nesse momento. Se você quiser fechar os teus olhos, se você quiser fazer uma reflexão do que está acontecendo na tua vida agora, See, if you want to reflect on everything that has been happening in your life, faça uma reflexão. Se o que você está vivendo é menos do que uma vida abundante na presença de Deus, começa a lutar uma batalha hoje. if what you're living it's not an abundant life in the presence of God, start fighting your battle tonight. Porque Deus está te falando isso. Because Você é meu filho. that's what God is saying. You are my child, E debaixo da minha palavra o inimigo não te toca. and under my word, the enemy cannot touch you. There's a table that you prepared for me
assim que eu luto minhas batalhas. I believe you overcome, and I will lift my song of praises for your word you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. In the valley, I know you were with me, and surely your goodness and mercy follow me. My weapon and praise and thanksgiving. This is how I fight my battles. I believe you overcome, and I lift my song of praises for what you have done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Ainda que você creia que você está rodeado, May look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. você está rodeado pela glória de Deus. May look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Aleluia, você crê nisso? May look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. May look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. And this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. And it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yeah, yeah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yeah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. In the name of Jesus. É assim que nós lutamos as nossas batalhas. This is how I fight my battles. Como você luta as tuas batalhas? How do you fight your battles? Eu não sei você, eu luto em nome de Jesus. I don't know you, but I fight in the name of Jesus. Ainda que você creia que você está rodeado, So even if you believe you are surrounded, você está rodeado por Deus. you are surrounded by God. A palavra do Senhor diz assim:
que o inimigo ele está como um leão ao nosso derredor, The word of the Lord says that the enemy is around us like a lion, rugindo, buscando a quem ele possa tragar. looking for the one that he can take. Mas a palavra do Senhor também diz assim, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. But the word of the Lord says that his angels are around the ones that believe in him. Você não entendeu? So you didn't understand. A palavra do Senhor diz que o inimigo ele está ao nosso derredor. The enemy is around us. Ele não pode chegar porque é ao meu redor. Eu tenho anjos acampados ao meu lado. But he cannot get close to me because I have angels Você está by entendendo? me, surrounding me. Hoje eu não vou orar por você por outra coisa que não seja And I'm not going to pray for anything that is not a capacidade para você lutar as tuas próprias batalhas. for God to give you all the abilities for you to fight your battles. A igreja está aqui para lutar junto com você. The church is here to fight with you. Semana que vem, não perca, você vai entender o que eu estou falando. Next week, come back, because then you are going to understand what I'm saying. Mas hoje eu quero que você saia por aquela porta com uma coragem que você não tinha quando você entrou aqui. But tonight, I want you to leave and in a way, and be bold in a way, like different way that you came in. Eu quero que você saia por aquela porta hoje entendendo o campo que você está pisando. I want you to leave understanding the terrain that you are going through. Quem quer ser escravo aqui? Who wants to be a slave here? Se você não quer, eu quero que você levante a tua mão para cima e nós vamos fazer algo diferente aqui agora. If you don't want to be a slave, I want you to raise your hand. Eu quero que você fale comigo assim, ó. And I want Eu you to say, não sou escravo, I'm not a slave porque eu nasci de novo. because I'm born again. Vamos falar de novo? Eu não sou escravo, I'm not a slave porque eu nasci de novo. because I'm born again. E em nome de Jesus, And in Jesus' name, na minha vida, in my life, na minha casa, in my home, o inimigo não toca. the enemy can't touch, Porque é assim como eu luto minhas batalhas. because that's the way I fight my battles. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua igreja nessa hora, Pai. Dear Lord, I declare over your church, A autoridade que não vem sobre, não é a autoridade que vem de mim, a autoridade que vem de ti. the authority that does not come from me, but the authority that comes from you. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos a autoridade para lutar as suas batalhas em teu nome, Jesus. I declare of the life of everyone here the authority to fight the battles in Jesus' name. E quando cada um de nós aqui começarmos a sentir-nos atacados, That every time we feel that we are being attacked, nós vamos lembrar da tua palavra. we are going to remember your word. E nós vamos usar a tua palavra para repreender o inimigo em nossas vidas. And we are going to use your word to rebuke the enemy from our lives. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Nós somos mais do que vencedores We are more than por aquele que nos victorious. amou. for the one that has loved us. Porque é assim que eu luto minhas batalhas. Because that's how I fight my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Diga isso para ele. It may look like I'm surrounded, but I'm Por quem você tá rodeado? surrounded by you. Who are you surrounded by? It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by Você crê nisso? Do you believe that? It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Uma vez mais. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you.
Aleluia. Hallelujah. Pai, te dou graças nessa tarde, Senhor. Father, we bring glory to your name this afternoon. Obrigado, Deus, por cada um que fez possível nós estarmos fazendo esse serviço. And I want to thank everyone that made it possible for us to be here. Obrigado a Deus por cada um que esteve aqui cantando comigo, trabalhando no som, trabalhando com as crianças. For everyone that was helping with worship, with the sound system, and working with the kids. Pessoal da mídia, as pessoas que estavam na porta. The ones in the media, the ones that were welcoming everyone in. Espírito Santo, venha sobre eles com a tua presença. Holy Spirit, come over them with your presence. E Pai, segundo o teu querer, retribua a eles o que eles têm feito para ti, Senhor. And Father, with your will, just give to them everything they deserve. E agora eu abençoo a tua casa, eu abençoo os teus filhos uma vez mais. And I bless your home now, Lord. Senhor, que nós possamos sair daqui hoje valentes na tua presença, Pai. That we may leave here courageous. E que amanhã pela manhã, quando todos nós nos despertarmos, And then when we wake up in the morning, a mesma coragem e o mesmo valor esteja em nossos corações. the same courage and values will be in our hearts. E debaixo da tua autoridade nós possamos lutar as nossas batalhas e expandir o teu reino nessa terra. And under your authority, that we may fight our battles and expand your kingdom in this earth. Pai, dá-nos uma semana guardada e protegida por ti. Give us a week that is blessed and guarded by you. Nós abençoamos, ó Deus, o estado do Colorado e a nação dos Estados Unidos. And we bless the state of Colorado and the U.S. E levantamos um clamor, ó Deus, And we cry out, God, pelos governantes deste país. for everyone that is in charge of this country. Senhor Deus, essa é uma batalha que nós estamos entrando agora, Senhor. This is a battle that we are starting now too, Lord. É momento de eleições nesse país. With the election time in this country. E nós amamos essa terra, Senhor, como se fosse aonde nós tivéssemos nascido. And we love this country like if the country we were born. Então nós declaramos, ó Deus, que o teu poder And we declare that your power, Father, e a tua vontade vai prevalecer nessa terra. and your will is going to prevail in this earth. E que o Senhor vai continuar usando este And país that you're going to keep using this country como o Senhor tem feito. like you've been doing it. Pai, em nome de Jesus, In Jesus' name, Father, nós pedimos pelos governantes dessa terra, we ask you for everyone in charge here in this earth. que as pessoas que assumam aquele lugar That the people that are going to take place, Lord, tenham sobretudo temor a ti, Pai. will be under your guidance and fear you, Father. Porque o temor a ti, a tua palavra diz que é o princípio da sabedoria. Because we know that your word says that the fear is the beginning of wisdom. Pai, nos leva agora The fear of protegidos the e Lord. guardados por ti para os nossos lares. And take us home under your protection, Father. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Que essa semana você possa sentir o amor de Deus. That you may feel the love of God this week. Caminhar na graça de Jesus. And walk in the grace of Jesus. E ter a comunhão com o Espírito Santo. And have fellowship with the Holy Que Spirit. Deus te abençoe. May God bless you. Em nome de Jesus. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar